Oi, gente, tudo bem? Eu hoje estou aqui sozinha e eu quero conversar com vocês sobre um tema interessante que me ocorreu falar sobre ele, porque ele é muito recorrente. A gente vê pessoas agindo de uma certa forma que aparentemente é inócuo, mas quando você vai analisar um pouco mais profundamente, você percebe que essa pessoa, ela na verdade está vivendo em função de uma expectativa. Eu quero que vocês passem a pensar que muitos de nós, se eu não for dizer todo mundo, tem expectativas na vida que, na maior parte das vezes, nos distancia de nós mesmos. Vejam bem, eu gostaria de, antes de mais nada, dizer para vocês que cada um de nós é único. Não existe ninguém nem parecido conosco, comigo, com você, no resto do universo. Cada um é particularmente único. Portanto, nós não podemos nos comparar a outra pessoa, ou a ninguém, ou a qualquer um. Comparar a alguém, quando eu me comparo com alguém, seja com quem for, na verdade, eu estou estragando os desígnios de Deus. Porque Deus tem um plano para cada indivíduo. Cada um de nós é dotado de uma complexidade de consciência que faz com que ele vá se tornando cada vez mais individualizado. Pensem nisso, tá? Se você não for verdadeiro com a sua voz interior ou com a fonte divina que habita em si, você não será feliz. Você pensa que será feliz quando quer agradar a alguém que você ama muito, mas isso não é verdade. A gente não vai conseguir ser feliz tentando agradar a ninguém. Quando você tenta agradar alguém, o que acontece na verdade? Você sai de si, portanto você se esvazia, você se anula. Como é que a outra pessoa vai amar alguém que não é nada, que não contém nada, que se adequa a essa pessoa, né, que supostamente eu quero amar? Entendem? Então, a gente primeiro precisa ser inteiro. Eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso ser eu mesmo, para que o outro possa me admirar. Se o outro não me admira, é porque não houve uma comunhão. E eu tenho que contar com isso. Eu tenho que ter essa certeza interna de que eu vou atrair para mim pessoas que estão comigo em comunhão, afins. Muito bem. Quantas vezes a gente fala ou faz alguma coisa que não é inteiramente verdadeira apenas para sermos apreciados ou para nos sentirmos próximos de uma outra pessoa? E, via de regra, rapidamente a gente se arrepende. Se a gente não tem consciência o suficiente para se arrepender, a gente não fica feliz, a gente fica infeliz. E muitas pessoas adoecem. Eu já cansei de ver pessoas, por exemplo, está vindo na minha mente, mulheres adoecem quando elas não conseguem serem elas mesmas e passam a vida tentando fazer o que o marido espera dela. Então, essa é uma experiência que eu tenho visto muito na minha prática, tá? Tentar agradar as pessoas é o de menos. A gente já fez coisas mais sérias por medo da rejeição. Muitos sacrificam os seus sonhos individuais e os seus desejos para atender às expectativas dos outros. Eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo, por exemplo, pessoas que não fizeram o seu caminho profissional conforme o seu desejo para atender às expectativas dos pais, do pai ou da mãe.
Meninos e meninas que se sentem responsáveis pela felicidade da mãe ou do pai, porque parecia que seu pai ou a sua mãe não eram bons o bastante. Pelo menos era o que a mãe ou o pai demonstravam. Ou às vezes não era mesmo, o que não justifica uma criança querer ou achar que deve se responsabilizar por um dos pais ou pela família, às vezes até a família inteira. O menino cresce achando que tem que carregar a família nas costas porque a mãe e o pai não dão conta. Cansei de ver isso, tá? A coisa mais comum é que a gente vê essas crianças crescerem com níveis de angústias enormes, às vezes muito rígidos, às vezes controladores, às vezes inflexíveis ou às vezes flexíveis demais, ou seja, um monte de sintomas. Às vezes eu vejo meninos e meninas que não se sentem amados o bastante por suas mães ou por seus pais, que crescem com registros de abandono e solidão e se tornam adultos sem coragem de ser o que são. A coisa mais comum com a qual eu me deparo é a de espíritos que chegam até nós, quando a gente faz as práticas espirituais, arrependidos por não terem vivido uma vida satisfatória. Gente, é aos montes. Por vezes, eles não se dão conta de que já estão desencarnados e continuam tentando agir no seu padrão conhecido, tentando ajudar a família ainda. É preciso que a gente faça interferências e ajude eles a se encontrar. E é difícil. Como seria melhor se eles tivessem podido se expressar, fazer as suas próprias coisas vindas da própria natureza, da vida, antes que fosse tarde demais, né? Vejam bem, a gente foi colocado na Terra para descobrir o nosso próprio caminho e nunca seremos felizes se nos preocuparmos em seguir o caminho que a outra pessoa traçou para nós. É uma pena que tantas pessoas vivam em função das expectativas sobre como as coisas e elas mesmas devam ou não ser. Um abraço. Pensem nisso.